João, no capítulo 8, versículo 44, a Bíblia nos diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando você ouvir que o diabo é pai da mentira, essa afirmativa é baseada nesse texto de João 8,44, onde afirma que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso, que ele é homicida desde o princípio e que nele não há verdade alguma. Como ele é mentiroso, ele só fala do que ele é próprio, ou seja, ele é especialista em mentir. Então a missão dele nessa terra é nos envolver na sua mentira. Você já ouviu aquele ditado que diz que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade? Pois é, isso não é verdade. Uma mentira vai ser sempre uma mentira. Porém, a narrativa nos faz acreditar que sim. Quando uma mentira é contada muitas vezes, ela acaba convencendo as pessoas. Não todas, mas muitos. Então, para você não ser enganado, esse vídeo é para te ajudar. Vou listar aqui 4 mentiras que o diabo conta para enganar a mim e a você. Mas antes, você que entrou neste canal agora, não me conhece, não sei, ou talvez você que já me conhece, mas ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, curta, comente, compartilhe, né? Essa é a parte chata, né? Mas é preciso, porque às vezes a pessoa assiste o vídeo e chega no final e esquece de se inscrever. Então vai aqui um gatilho para você, curta, comente, compartilhe com os seus amigos e que Deus possa abençoar muito a sua vida. Então, bora lá, mentiras que o diabo conta para enganar você. A primeira é: a palavra de Deus não é 100% verdadeira. O diabo enganou Eva com essa mentira, assim como tem enganado muitos nos dias de hoje. Deus havia dito a Adão que poderia comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore que estava no meio do jardim, que era do conhecimento do bem e do mal. Que no dia que eles comessem dessa árvore, eles morreriam. E olha o que a serpente disse a Eva sobre isso em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, nem nela tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você pode observar que primeiro a serpente, ela lança uma dúvida no coração de Eva, né? Então ela pergunta para Eva: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? A serpente sabia qual era a ordem de Deus. Ela só estava tentando confundir a cabeça de Eva, como ela faz todos os dias conosco. Quando nós não estamos alicerçados, nós nos deixamos confundir, porque quando a dúvida entra, a fé sai. Nós começamos a duvidar de tudo aquilo que vem da parte de Deus. Será que é isso? Será que é aquilo? E é através daí que o inimigo começa a trabalhar na nossa vida. Porque o justo vive da fé. E quando ele não tiver mais a fé, do que ele vai viver? Sobre nada, ele vai morrer. Então a serpente estava tentando confundir a cabeça de Eva quando ele fez essa pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele disse que você não deve comer esse fruto? Então ele já sabia qual era a ordem de Deus. Então ele só fez aquela pergunta mesmo para fazer Eva se perguntar aquela mesma coisa. E através daí ele quis convencer Eva de que ela havia entendido errado aquilo que Deus havia dito. Que Deus não queria dizer o que disse. Desqualificando assim a soberania de Deus. Ou que Deus havia proibido eles de tocarem naquela árvore por pura maldade. Em toda a Bíblia, você vai ver entre uma história e outra a palavra crer. Em Marcos 11:23 diz que se você disser a um monte para que ele se levante e se precipite no mar, não duvidando em seu coração, mas crendo, isso acontecerá. Por outro lado, quando nós não cremos, automaticamente nós somos
paralisados. Nós não conseguimos dar um só passo, por quê? Porque nós precisamos ver para onde nós estamos indo para depois obedecer a voz de Deus. Nós precisamos que Deus nos explique primeiro o porquê para depois obedecer. Quando na verdade Deus ele não explica, ele simplesmente manda. Assim como ele mandou Abraão sair da terra dele, da parentela dele para a terra que ele ainda ia mostrar. Ou seja, Deus não tinha mostrado nada para Abraão ainda, ele disse que ia mostrar. E Abraão teve que agir pela fé. Não é à toa que ele era chamado de pai da fé. Por quê? Porque ele não precisou saber porquê, ele não precisou saber para onde ele ia, ele simplesmente ouviu a voz de Deus e foi. Por quê? Porque Abraão cria em Deus. Então, quando você deixa de crer, automaticamente aquele elo que te faz obedecer a Deus é quebrado. E você começa a duvidar daquilo que Deus diz. E começa também a desobedecer. Por quê? Porque você não entende o porquê daquilo. Então você diz, eu não vou fazer porque eu não estou entendendo. Então, ao lançar a dúvida no coração de Eva, automaticamente a fé dela ia ser abalada. E ela ia deixando aos poucos de crer na palavra de Deus. Porque se Eva acreditasse naquilo, que Deus não estava falando a verdade a respeito da árvore, isso abriria brechas para ela duvidar de outras coisas que Deus já havia falado e coisas que ele ainda falaria futuramente. Porque não existe meio termo. Ou você crê 100% ou você não crê nada. Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. E o diabo vai fazer de tudo para te fazer não crer. Mas tudo que está na Bíblia é verdade. Por mais que você não entenda uma coisa ou outra, tudo está escrito ali por algum propósito. Lembre-se disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. 2. Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essas mentiras nos nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado. Você merece. Você já está na igreja há tanto tempo. Você tem feito tanto pela obra de Deus que uma vez só não faz mal. É só dessa vez. Deus vai entender. Muitas vezes nós cometemos o pecado e depois tentamos justificá-lo. Até mesmo tentamos usar a Bíblia a nosso favor para amenizar o nosso erro. Quem nunca ouviu alguém citar as palavras de Jesus em Mateus 26:41? A carne é fraca. E muitos usam isso como argumento para justificar as suas falhas. Mas o texto diz, Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse texto, Jesus não disse essas palavras para nos confortar, dizendo, tudo bem se você pecar. Para dizer que entende o nosso pecado. E que se você vier a pecar, não tem problema. Mas sim, ele disse essas palavras como um alerta, que a tentação age de maneira sutil, até nos envolver. Antes de Jesus dizer que a carne é fraca, ele disse, vigiai e orai. Em outras palavras, ele disse que devemos nos fortalecer espiritualmente, para termos domínio sobre a nossa carne, e não deixar que a nossa carne tenha domínio sobre nós. Nem mesmo os grandes homens de Deus escaparam das consequências dos seus erros. Davi mesmo é um grande exemplo. A Bíblia menciona Davi como homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim Davi pecou. Davi foi conivente em um assassinato, Davi adulterou, né? E quando o profeta Natan foi conversar com Davi, né? Davi reconheceu o seu erro, mas o profeta Natan disse que Deus havia perdoado o pecado de Davi. Porém, o fruto do pecado não vingaria. Por que era o fruto do pecado? O filho que Davi teve com Batseba através do adultério. Aquele filho Deus falou que iria recolher. Davi passou uma semana orando, jejuando, se consagrando, pedindo perdão a Deus, pedindo para que Deus tivesse misericórdia do seu filho. Mas mesmo assim, Deus levou o seu filho. Ou seja, Davi pecou, Deus perdoou o pecado, mas a consequência do pecado ficou. Por mais que Davi tenha se arrependido, por mais que Davi nunca mais tenha cometido aquele pecado deixou na vida de Davi uma cicatriz. Então as consequências do pecado são evidentes na nossa vida. Não é só você pecar e pedir perdão, as consequências vão chegar. Então quando você diz que a carne é fraca, no sentido de tentar se justificar, você está dizendo que o teu caráter de cristão não está forte. Você está dizendo que você não está fortalecendo o teu espírito, porque a carne é fraca, mas o teu espírito tem que ser fortalecido dia após dia.
3. É possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia e sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos. Pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Tampouco quando alguém ora e lê a Bíblia. Pois a Bíblia mesmo diz em João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como foi dito lá no início, né, o diabo ele é o pai da mentira. Né? Como disse lá no início, ele é mentiroso e faz aquilo que lhe é propício, ou seja, mentir. Então ele quer nos envolver na sua mentira. Então quanto mais nós conhecemos a verdade de Cristo, mais nós nos libertamos. E isso é tudo que ele não quer, nos libertar. Então, como diz quando nós lemos lá no início, João 8:44, quando o diabo profere mentiras, ele fala daquilo que lhe é próprio, ou seja, naquilo que ele entende, naquilo que ele é especialista, né? Então, mentira não combina com a verdade. Então, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais liberto você será. Porque João 8:32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. E tudo que o inimigo não quer é que você seja liberto. Sendo assim, ele vai tentar te impedir de orar, ele vai tentar te impedir de ler a Bíblia, ele vai tentar colocar na tua cabeça que você não precisa ir à igreja. E por a missão do diabo ser te escravizar, ele vai fazer de tudo para impedir você de fazer todas essas coisas. Ir à igreja, orar, ler a Bíblia, sair da comunhão. E como a missão do diabo é te escravizar, ele vai fazer de tudo para tirar você da igreja. Porque é mais fácil para um lobo devorar a presa quando ela está afastada do que quando ela está no meio do rebanho. Por isso ele, o inimigo das nossas almas, fará de tudo para convencer você de que você não precisa ser membrado a uma igreja para ser cristão. Porém, em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, diz o seguinte: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. A palavra de Deus é clara. Se somos cristãos, precisamos ser membrados a uma igreja. Precisamos ter uma congregação, independente dos problemas ou das decepções. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A, diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então vamos buscar conhecimento, vamos buscar nos envolver cada vez mais na palavra de Deus e assim nós vamos nos blindando contra as astutas ciladas do inimigo. Como diz o próprio Efésios capítulo 6, né? Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, toda, para que pudéssemos resistir no dia mau. Vai aí essas mentiras que o diabo conta para enganar você. Que Deus abençoe a tua vida. Até mais aí. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscrever. Vou partindo por aqui. Falou. Fui.